o nosso assunto é sobre a mulher. E hoje a gente vai falar desse assunto porque amanhã nada mais é do que o Dia da Mulher. Todas nós, né? E o Dia da Mulher, ele foi instituído na Dinamarca em 1910. E amanhã é um dia que a maioria recebe flores, declarações, faz a gente se sentir lá no primeiro lugar importante. Mas e os outros dias? Os dias que a mulher tem salários menores, tem cargas duplas e triplas, sem contar que tem a tarefa de ser mãe. No meu caso, ainda mãe de pet, porque Tora Augusto dá um trabalho do caramba também. Mas a gente vai vivendo. E sem falar da recorrente violência que a gente vê nas mídias todos os dias. E será que foi sempre assim? Será que deveria ser assim, né? A verdade é que muitas coisas já evoluíram, mas algumas ainda parece que anda a muito passos lentos. E a gente já teve, historicamente, muitas mulheres que já foram mártires, artistas, cientistas, religiosas, rainhas, comandantes, nananana. E aí, o que a gente pode tirar dessas mulheres, né? Primeiramente, pegando lá na Bíblia, no Velho Testamento a gente tem Abigail, que foi devotada a Deus e com calma e sabedoria ela conseguiu conter a ira de Davi, que não matasse o seu marido e não estourasse uma guerra. Teve Ana, que com toda a sua fé, ela não podia ter filhos, e com toda a sua fé, ela orou e Deus concedeu um filho a ela. E ela cedeu esse filho para serviço de Deus. Débora foi uma profetisa que, através das suas visões na época, né? Hoje a gente sabe que foi pela sua mediunidade, ela conseguiu que as tropas israelitas fossem derrotadas numa guerra que aconteceu lá num dado período. E ela profetizou que uma mulher venceria essa guerra. Não foi Débora, foi Jael, que na calada da noite, com muita astúcia, ela conseguiu matar o chefe do exército israelita e com isso findou-se a guerra. Depois, muito tempo depois, vindo Jesus, a gente tem Maria de Nazaré, que a gente não tem nem palavras direito para expressar o que é Maria de Nazaré na nossa vida, certo? Ela recebeu a missão de ser mãe de Jesus e mãe dessa humanidade toda, né? Maria Madalena, que foi uma seguidora e a difusora dos ensinamentos do Cristo, que com simples perdão na praça, em vai e não peques mais, ela se tornou discípula dele sem nem pensar duas vezes e morreu em função dos ensinamentos do Cristo. Maria e Marta eram irmãs de Lázaro. Tiveram vários percalços por causa de fé, acreditar e tudo mais, mas elas eram amigas de Jesus desde criança. Então, elas cresceram com Jesus. E essas outras três figuras, Rebeca, Miriam e Lia, Isabel, Lia e Miriam, são de um livro que chama Mulheres Fascinantes, da Cirineia, alguma coisa que eu não lembro, do espírito Leon Tolstói. E são mulheres que foram influenciadas por algum momento na sua vida por Jesus. A maior parte das histórias aconteceram naquela época. E todas elas foram afetadas pelo amor do Cristo, todas elas foram difusoras e discípulas do Cristo e trabalharam em prol dessa obra. No caso, peraí que eu tenho uma cola, gente. E além dessas mulheres, né, na época do Cristo, tudo sempre foi muito difícil. Então, a gente retrata momentos da história de séculos e séculos e foi tudo muito conturbado, tudo muito deturpado. E teve períodos em que as mulheres prosperaram. Não foi tão difícil, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos que não são ligados ao Cristo, mas para mostrar a força que a mulher tem, né? Joana d'Arc, uma exímia médium, que a gente sabe que era, ela conseguiu
fazer com que o exército da França tivesse vitória sobre a guerra também, mas depois, infelizmente, foi queimada na fogueira, acusada de bruxaria, devido ao seu dom que ajudou na batalha, né? Elizabeth I foi rainha da Inglaterra, foi a primeira rainha a conceder liberdade religiosa. Então ela lutou contra o clero daquela época para poder não ter mais aquele pragmatismo, aquela obediência cega. A Eleanor de Aquitânia também foi rainha da Inglaterra e da França, dos dois países. E ela foi cientista, ela foi estudiosa, ela fundou colégios, ela fundou conventos e ela era muito respeitada no período dela. Marie Curie, eu não podia deixar de falar, de puxar uma sardinha para ela, porque a gente se orgulha tanto de ser mulher da ciência, e foi a mulher que descobriu o raio-x, que ajudou muita gente a ser curada durante a Segunda Guerra por causa dos ferimentos. A irmã Dulce, que é a nossa querida freirinha do Brasil, que também teve sua vida voltada para a missão de divulgar e de espalhar o amor do Cristo. Ela viveu realmente o que é a caridade que o Cristo prega, né? E a Madre Teresa de Calcutá, lá do outro lado do mundo, na região da Índia, fez a mesma coisa. Foi devota, fundou colégios, criou casas de apoio para criança, para idoso, e são exemplos assim que a gente tem que pegar pelo menos um pouquinho. Na condição que a gente está, a gente tem que levar um pouquinho, né? E aí, nem sempre tão fácil, períodos terríveis, períodos conturbados. Antes de tudo isso, antes de Moisés, o que a gente pode pensar? A mulher era um ser sagrado, simplesmente por gerar vida. Acreditavam-se que uma gota do coração da mulher, no mexer do ventre da mulher, esse sangue coagulava, se espessava e formava uma vida. Ela era venerada. As sociedades eram matriarcais. A gente tem Cleópatra como um exemplo dessa grandeza, né? E as deusas eram referenciadas. Olha quantas deusas antigas existem, né? Não pregando o politeísmo, mas trazendo um pouco de história. Mas com isso, a ganância, o orgulho, a vaidade, eles corrompem o espírito dos seres humanos. E aí a mulher deixou de ter essa imagem de importância e no momento ali ela virou um objeto de desejo, de luxúria, uma serviçal, um menos que nada, um ser obediente. E aí quando veio Jesus para o nosso meio, ele conseguiu abarcar os corações de muita gente, mas pregando seus ensinamentos de amor, de fé, de perdão, ele sabia que no coração das mulheres ele ia encontrar terra fértil para esse sentimento se multiplicar. E aí quando ele perdoou Maria Madalena, né, no meio lá da praça, ele conseguiu a sua mais fiel seguidora, né, a sua discípula, quando ele operou cura, sem nem tocar na mulher que sangrava, ele teve a oportunidade de poder disseminar, de evangelizar sobre a fé. E entre tantas, essas mulheres, né, todas sofridas, aquela vida difícil, elas podiam se revoltar. Podia ser a primeira do mundo a falar, não vou fazer mais isso, não quero saber. Mas foi no coração das mulheres que o amor do Cristo cresceu. E aí, eu trago a história da Isabel, da Lia e da Miriam, do livro Mulheres Fascinantes. Eram 3 irmãs que a mãe abandonou, o pai casou de novo, e naquela vida de miséria, a madrasta acolheu as 3 irmãs. E com isso elas tiveram uma nova mãe. Tinha amor, tinha carinho. E aí foi passando o tempo, a madrasta descobriu que não podia ter filhos, e isso era terrível para a sociedade na época, uma mulher não poder ter filhos. O homem não poderia ter descendentes e tudo mais. Passado um tempo, o marido veio a falecer
A situação foi ficando difícil, porque as mulheres desamparadas não tinham muita sorte ali na sociedade. E aí, no desespero, essa madrasta vendeu as 3 irmãs para uma caravana. A sorte das meninas foi lançada ao vento e elas foram compradas por uma dona de prostíbulo. Bonitas, novas, né, jovens. E elas serviram muito tempo nessa casa de prostíbulo. Até que um dia elas ouviram o rebuliço das serviçais e ouviram falar num divino desconhecido, que estaria passando ali pela região. Elas ficaram interessadas, começaram um burburinho daqui, um burburinho dali, com vestes mais simples do que elas usavam no dia a dia, elas foram até onde estava esse divino desconhecido. E elas se encantaram com as palavras de Jesus. Imagina como devia ser doce, né? Escutar. E elas assim começaram a frequentar as reuniões de Jesus e, não bastante, começaram a pregar dentro do prostíbulo. E nessa pregação, primeiro foi com as amigas de jornada, depois com os clientes que vinham sedentos de prazer e vazios de coração, e elas começaram a evangelizar dentro de um prostíbulo. E uma certa vez, durante uma tempestade, uma mulher bateu na porta, toda encharcada, com fome. Colocaram ela para dentro, deram comida, colocaram para dormir. Só que a febre não passava, não passava. E um dia as meninas foram ver quem que era essa pessoa que estavam cuidando. Porque a dona do prostíbulo era extremamente ansiosa. Porém, ela tinha um ladinho ainda de bondade. Ela não expulsou a mulher logo de cara. E elas descobriram que essa mulher adoentada era a mãezinha que tinha vendido elas para a caravana. Também foi lançada a sorte, teve uma vida de lascívias, muito desregrada, acabou se prostituindo também, e ela estava doente, pobre e largada no mundo. E com isso, as filhas conversaram e a hora que foi ofertado o perdão para essa mãe, ela desencarnou. Ou seja, o coração das irmãs já era Jesus puro, né? E aí, conforme veio a idade, normalmente na sociedade que eles viviam, essas mulheres, elas seriam lançadas na rua e viveriam como mendigas. No caso, a dona do prostíbulo deu uma casinha para elas, no fundo do quintal. E foi ali que elas aproveitavam para fazer as reuniões. E aí os clientes da casa tinha noites que vinham para ter com elas nas reuniões e não para usufruir da casa. E aí nessas noites a dona cobrava um pouquinho mais caro. Lógico, negócio, né? Tudo são negócios. E com o passar do tempo, a mulher, dona da casa, foi abandonando a prática de cobrar. Não se sabe se os ensinamentos tocaram seu coração também, se foi a idade, mas acabou-se a cobrança. E num belo dia, quando elas já iam bem velhinhas, as 3 desencarnaram enquanto dormiam. E quando as encontraram, elas estavam com um sorriso sereno no rosto, de quem cumpriu o dever, não imposto, o dever, ajuda aí, gente, delegado por Jesus, exatamente. Então, a gente sabe que depois do Cristo, tiveram muitos momentos caóticos, né? E aí, lá no século III, teve um concílio, que determinou que as mulheres não tinham alma. Então, assim, nunca tá fácil para a mulher. Nunca foi fácil e tá longe de estar fácil. Aí, determinaram que a mulher não tinha alma porque Deus não soprou nas narinas da mulher quando ele a criou. Ele não a fez do barro. E aí? Ele não a fez do barro, ele tirou da costela do Adão. E tirando da costela do Adão, normalmente a gente vê umas teorias assim de que ela tá do lado. Ela não tá nem acima nem abaixo, ela tá perto do coração.
E só que Deus não soprou as narinas dela, então as mulheres não têm alma. Então a mulher não tem direito a estudo, não tem direito a amor, não tem direito a nada. E ainda tinha que ser pura para poder valorizar a família, para não causar vergonha. E aí, parando para pensar, será que tinha que ser mesmo assim? Será que o espírito feminino ele precisa sofrer tanto? Ele tem que ser um objeto de prazer? Ele tem que sofrer desse jeito? Porque seria injusto pensar que Deus, na sua infinita inteligência, criaria um ser para ser tratado como menos que nada. Um ser com inteligência e com sentimentos. E aí, tomando um trecho da Revista Espírita, de 1866, a gente tem que lembrar que no século XIX, ainda a sociedade era bem machista, né? Kardec, por mais que ele estudou com Pestalozzi, aprendizado pelo amor e tudo mais, mas a sociedade se portava desse jeito. E aí o espírito responde, né? O título da matéria era realmente As Mulheres Têm Alma? E aí ele responde, criou Deus as almas masculinas e femininas e fez estas inferiores àquelas? Eis toda a questão. Se assim é, a inferioridade da mulher está nos desígnios divinos. E aí nenhuma lei humana poderia interferir. Se ao contrário, ele as criou iguais e semelhantes, as desigualdades baseadas na ignorância e na força bruta desaparecerão com o progresso e o reinado da justiça. A gente ainda vê muita força bruta por aí, né? Então, acho que essa luta está um pouquinho longe de acabar. E aí a gente pode avaliar pela luz do Espiritismo. Kardec, sempre muito esperto, sempre muito coeso nas suas perguntas. Lá na pergunta 200 do Livro dos Espíritos, ele é categórico. Os espíritos têm sexo? Deus cria homem e mulher separados? E os espíritos respondem, não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Os espíritos são criados simples e ignorantes, para a partir daí começar a desenvolver a sua inteligência e trabalhar na sua evolução. Na questão 201, ele ainda pergunta se o espírito que animou o corpo de um homem, ele pode animar o corpo de uma mulher, ou vice-versa, né? E aí a gente, hoje em dia, nós sabemos, né? Na época, eu imagino umas respostas meio taxativas. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. E aí, ainda pensando naquele pensamento que não deixa, né? Aquele machismo todo. E ele pergunta assim, quando a gente é espírito, a gente pode escolher se a gente quer ser homem ou quer ser mulher? Porque, obviamente, que na época, lá no século XIX, eu escolheria nascer homem, né? Só não pelas roupas, porque a moda era linda. Mas, tirando a parte material, eu escolheria ser homem, por toda a dificuldade que existia na época. Nessa época, as mulheres ainda não podiam estudar. Em uma das revistas espíritas, tinha um comunicado de que ele estava estupefato, porque a quarta mulher na Europa tinha conseguido um diploma de graduação. Olha que difícil. E aí ele pergunta, né? Se a gente prefere encarnar como homem ou mulher. E aí o espírito responde. Eu imagino, assim, a cara do espírito olhando para ele, falando assim, isso pouco importa. Depende da prova que tem que seguir. Obviamente, muitos espíritos, eles passam muito tempo reencarnando como mulher ou como homem. E aí, quando vem no sexo oposto, né, numa próxima encarnação, pode ter algumas dificuldades para serem enfrentadas, porque já está impregnado naquela sensação no perispírito. Mas não que isso vá fazer diferença, né? E aí, chegando lá junto com a Bíblia, a gente pode assim,
Não. A gente pode ver lá na Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, que Deus, tendo criado Adão, ele entendeu que o homem não deveria ser só. E ele criou uma adjutora que estaria como ele, ou seja, semelhantes perante Deus. E aí, uma tradução rápida de adjutora é uma pessoa que auxilia, que ajuda, que está ali junto. E ela desfrutaria do paraíso juntamente com Adão, respeitando somente a Deus e cultivando o Éden juntos, porque eles foram criados nus e não tinham vergonha entre si. Ou seja, não era para ter virado tudo que virou até agora, né? E aí Kardec continua no outro capítulo, ele pergunta sobre os direitos das mulheres e dos homens. Se perante Deus os direitos seriam os mesmos. E aí o Espírito da Verdade responde que Deus não deu a inteligência do mal e do bem e a faculdade de progredir a ambos. Todos têm a mesma chance de evoluir. E se as funções determinadas pela natureza para a mulher seriam tão importantes quanto as conferidas pelo homem? Essa pergunta eu achei assim, ó. E aí os espíritos respondem categoricamente: sim, e até maior. É ela que lhe dá as primeiras noções de vida. Porque imagina, gente, se o homem tivesse que parir, não ia ser fácil? Se com uma gripe já fica lá convalescente, imagina um parto. Que difícil seria. Então, né, finalizando o capítulo dessa parte ali, aí ele perguntou sobre o direito dos homens e das mulheres perante a sociedade, né, as leis humanas. E os espíritos dizem que, sendo justa a igualdade dos direitos e não a das funções. Então, essa sociedade que a gente vive, que a mulher tem que ser ligada no 220, ter 300 milhões de função e quase morrer de estafa, porque ela tem que sobreviver, infelizmente um pouco é o nosso capitalismo, a vida acabou levando por esse rumo, mas quando o homem tenta igualar a mulher, principalmente em força, em, sei lá, em tarefas que realmente a gente fala assim, isso aqui é coisa de homem. Realmente, essa parte é divina. Realmente, tem coisa que é do homem e tem coisa que é da mulher. Porque a mulher veio sensível, ela veio com o corpo predestinado diferente, o código genético diferente. Ela veio moldada para ser sentimento. Então ela gera vida, ela envolve, ela dá as primeiras noções de educação, né, para as pessoas, para um bebê, por exemplo. E aí a gente pode dar uma concluída assim, que perante as leis de Deus não se justifica que o homem ostente privilégios ou falsa superioridade em relação à mulher, como ainda acontece na atualidade. Deus outorgou a ambos a inteligência e a faculdade de progredir. Então não é porque é homem ou porque é mulher que tem que ter diferença ou tem que ter esse sentimento de superioridade. Jesus era doce e fraterno. E ele podia enxergar, além das encarnações das pessoas, a passada, a presente, a futura. Ele sabia ver no coração das pessoas. E ele sabia que ia ser um caminho muito difícil. Mas ele também sabia onde as suas sementes iam frutificar. E o fruto, ele não seria somente o fruto vindo do ventre de Maria, que seria Jesus, mas vindo do coração, tanto de Maria quanto de todas as outras mulheres. E o coração, ele foi programado por Deus para que isso acontecesse e fosse na mulher. Não que não tivesse discípulos homens, teve. Até tem o livro Homens Notáveis, da mesma coleção, muito bom também, recomendo. Mas aqui o foco hoje é o feminino, entendeu? E aí
como eu já disse, o corpo da mulher ele é modificado para ser doce, para ser sensível, para ser gentil. Tanto é que a pele é diferente, a produção de hormônios é diferente, a musculatura é diferente, tudo é diferente. E aí Jesus já sabia que ele podia contar com esses corações. E ele não precisou chamar nenhuma pelo nome e falar: deixa as tuas coisas e me siga. Os discípulos ele chamou pelo nome: Pedro, Lucas, deixa a tua casa, deixa a tua família e me segue. As mulheres ele não precisou, porque elas foram até ele de coração e espalharam a sua boa nova de coração. E, como já aconteceu, vários atos atrozes, em nome do Cristo, hoje ainda também a gente vê tanta coisa acontecendo na mídia e essa loucura toda, mas a gente tem um Deus justo e bom, e a gente sabe, graças à nossa doutrina maravilhosa, que ninguém passa nada por acaso. Então a gente tem essa proteção e essa companhia da espiritualidade no nosso caminho evolutivo. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Ainda não é fácil, mas a gente pede por isso para que comece a ser um pouco mais tranquilo esse caminho, né? E aí, eu trouxe um poema, que eu adoro músicas e poemas, então eu sempre procuro um poema. E é um poema de Victor Hugo, lá do século XIX também, e chama O Homem e a Mulher. E eu vou ler para vocês. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo e a mulher é um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago.